Olá galera, tudo bem? Então, tô fazendo mais esse vídeo aqui, só que eu não vou falar sobre peixes, né? Eu vou falar sobre um acontecimento aí que aconteceu com um amigo meu, que é o Átila, o dono do fórum Vida de Aquarista. Então, ele tem um aquário com a carabandeiras, um aquário plantado, muito bonito até, evoluiu bastante o aquário dele e tá bem bonito. Só que acontece que esses dias ele fez uma compra de um acará, acho que é um acará importado, ele falou da onde é, eu esqueci. Uma carabandeira muito bonita, mostrou a foto pra gente, tudo. Só que teve um problema. Ele colocou esse acará, comprou, fez a aclimatação, colocou no aquário dele, só que acho que esse peixe já veio com alguma doença, alguma contaminação. O que aconteceu? Contaminou o aquário dele. Aí os peixes dele pararam de comer, os outros acará deles estavam lindos, saudáveis, estavam até desovando. Pararam de comer e ele comprou os remédios, medicamentos e tal, mas não teve jeito. Ele não descobriu, acho que ele não descobriu a doença ao certo que era. Comprou os medicamentos, mas não teve jeito. Ele perdeu todos os peixes dele, ele perdeu a fauna inteira. Então deu bastante dó dele, né? Aí por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para poder orientar as pessoas que estão começando agora, quando vai comprar os peixes, e compram uma empolgação assim e deixa de observar muitas coisas que a gente deve observar e fazer. Por exemplo, quando você vai entrar na loja, quando você entrar na loja, observa primeiro os aquários. Se tem peixe morto dentro do aquário, se a água está limpa, está cristalina. E principalmente se há muito peixe morto e doente dentro do aquário. Então se você for comprar um peixe lá, eu gostei daquele peixe, tá, mas tem um monte de peixinho lá no fundo morto, você vê que tem peixe doente lá, peixe quietinho. Não compra não compra porque não vale a pena, que é capaz de você perder o dinheiro. Ele também pode estar meio assim desperto ainda, o peixe que você escolher, mas ele já pode estar contaminado. Porque muitas dessas doenças contaminam a água também. Então o peixe já vai vir contaminado e você vai levar a contaminação para dentro do seu aquário. Então preste muita atenção ao fazer isso. Quando você for escolher os peixes, é o que eu falei, não escolha em aquários assim. E quando for escolher os peixes, vocês escolham peixes que estejam mais vivos, mais espertos, né? Mais vívidos, mais espertos, um colorido mais bonito. Pode passar assim o dedo na frente do aquário, veja se eles seguem o seu dedo, se eles procuram alimentação. Aí vocês sempre pegam o peixe mais bagunceirinho lá que você vê, porque é sinal que ele está com mais saúde, mais esperto e sem problemas, né? Então isso aí já serve um pouquinho de segurança para a gente trazer um peixe mais saudável para casa. Se for possível, se um conhecido seu, pede até para ele colocar um pouquinho de ração lá no aquário, para ver se os peixes vão comer, se está tudo bem. Tem uns peixes que são mais tímidos, né? Como se fosse tipo o ramirez, o disco, que não... Só que mesmo assim dá para você perceber, pela colorar o disco mesmo. Não compre peixes escuros, né? Que estejam meio de canto, meio quieto, meio separado do grupo, que o disco é um peixe de grupo, peixe de cardume, igual bandeira, que fica meio isolado. Algum problema pode ter esse peixe. Então observe bastante o comportamento do peixe. Que ele esteja com as nadadeiras abertas, não estejam fechadas, né? Estejam nadando pelo aquário, não esteja lá quietinho. Então isso aí tudo é sinal de peixe que com algum problema. Então você também, quando você for comprar, se você for para um lugar longe para transportar os peixes, procura levar se tiver uma caixa de isopor, melhor ainda. Por quê? Porque se você está no carro, se você precisa parar em algum lugar, aquela temperatura daquele saquinho lá vai variar um absurdo. E isso às vezes é fatal para certos tipos de peixe. Neons mesmo são super frágeis no transporte. Então é bom você levar uma caixinha de isopor tal, e manter eles no lugar escuro, para poder não estressá-los durante a viagem. Estressá-los mais ainda, né? Então esses são os cuidados que a gente deve ter para evitar ao máximo a perda de peixe. E uma coisa que todo aquarista deve fazer, mas a grande maioria não faz, né? É ter um aquáriozinho para quarentena. Por quê? Quarentena, o nome já diz. Para você trazer um peixe e já não sair misturando com a sua fauna. O ideal é que se coloque ele no aquário de quarentena, faça o processo de aclimatação, tal, que eu vou falar, né? E você deixa ele lá no aquário, pelo menos é quarentena, mas que significa 40 dias, mas por 30 dias se você deixar, você já vai saber
como o peixe está, né? Se ele está se alimentando bem, se ele tiver contaminado com alguma doença, ele já vai se manifestar essa doença nesse período e não vai contaminar o seu aquário. Então o ideal é que você esteja um aquário com filtrinho lá, equipadinho, bonitinho, com termostato. Não precisa ser um aquário grande, justamente para isso, para você colocar os peixes em quarentena antes de trazer eles para o seu aquário. Mas se não for possível, ou se você não quiser, como a maioria da gente não faz mesmo isso, só que é o indicado e é o ideal, o que você tem que fazer? Você tem que chegar com o peixe, você vai colocar, tirar, ele vai vir na bolsa, no saquinho, né, com água que os lojistas vão colocar para você. Se for para um lugar longe, geralmente lojas boas têm oxigênio, você pede para injetar oxigênio dentro do saquinho, que ele vai amarrar tal, e dá para você ir para mais longe, ficar com mais tempo dentro lá com o peixe dentro do saquinho. Aí quando você chegar em casa, você pode colocar esse saquinho, como não vai ter o aquário, né? Você pode colocar dentro do seu aquário principal. Se você tiver isso aqui, ó, tipo esse daqui, não vou mostrar o nome, mas ele é como é que eu posso falar? Caramba, tem um nome certo para isso aqui, sempre me foge da cabeça o nome disso aqui. A marca eu sei, mas ele é Espera um pouquinho que eu vou lembrar. Deixa eu ler aqui, talvez esteja escrito aqui. Ele é lembrei. Toda vez eu esqueço do nome desse produto. Ele é um condicionador de água. Então, quem tem aquário, o ideal é que tem isso aqui, né? Na hora de fazer as trocas parciais e tal, você colocar, porque ele tira o cloro, ele remove metais pesados, então ele traz uma série de benefícios. Ele tem aloe vera que serve para acalmar os peixes. Então, se você tem isso em casa, o que você faz? Você coloca pelo menos uma gotinha lá dentro do saquinho, enquanto o peixe está fazendo a aclimatação. Você vai colocar o saquinho, mergulhar, deixar por 15 minutos lá dentro do aquário para poder igualar a temperatura, porque vai vir com outra temperatura totalmente diferente do seu aquário. E você coloca uma gota disso aqui para poder que isso aqui alivia o estresse dos peixes. Então, se você tiver, coloca uma gotinha lá para ficar nesse período de aclimatação do peixe. Aí, nesses 15 minutos que está lá para poder igualar a temperatura, você vai adicionando um pouquinho de água do aquário dentro do saquinho, que é para poder igualar o pH, a dureza de água, porque o peixe tem choque de tudo quando ele entra no seu aquário, né? O aquário lá vai estar totalmente diferente do seu. Então ele já vai se aclimatando também com o seu pH, né? Porque você pode pegar um peixe, por exemplo, de pH ácido, como bandeira, que a gente vê muito, bastante mesmo na loja, eles em pH alcalino e bastante alcalino. Se bem que o bandeira suporta um pH 7.2 tranquilo. Mas vamos supor, você tem um aquário de pH 6.8, compra o peixe lá no pH 7.6, 7.8 e joga no seu aquário, tá certinho. Aí você joga ele no 6.8 direto e vai ter uma queda brusca de pH. Você pode matar seu peixe com isso, entendeu? Por isso que há necessidade da adição de um pouco da água do aquário aos poucos, enquanto o peixe está se aclimatando dentro do saquinho. Aí, quando passar desses 15, 20 minutos, você pode pegar só o peixe, coloca dentro do aquário e, de preferência, apaga as luzes do seu aquário, que para outros peixes não atacarem ele e tal, ou coloca um pouquinho de alimentação para dar distração nos peixes já residentes, né, para poder dar uma acalmada nos outros peixes, né? Porque é um indivíduo novo, vai chegar estranho no aquário, não conhece nada do aquário, para ele dar uma adaptadinha, para dar um tempo para ele achar um esconderijo, dar uma adaptada no aquário. Então o ideal é que se faça isso. Aí você pega o restante da água do saquinho e joga fora. Então isso é um modo mais correto assim, de colocar os peixes dentro do seu aquário. Então tome esses cuidados para comprar seus peixes, né? Escolha direitinho, vai em lojas de confiança, que tem aquários limpos, aquários, né? Não sai comprando na torta e à direita não. Procure comprar peixe sempre compatível com a sua espécie. Procure, por exemplo, os peixes que você tem lá no aquário, antes de você comprar, procure saber se ele realmente é do pH se ele pode conviver com os peixes que você já tem, né? Se o pH é compatível, se o comportamento, o nível de agressividade é compatível, para você ter sempre sucesso no aquarismo aí, tá bom? Aí esses são os conselhos que eu dou aí para você poder comprar seus peixes e não ter muita dor de cabeça, porque esse meu colega, ele mesmo falou para mim, né, que se tivesse tomado esses cuidados, né,
de ter trazido peixe, colocado no aquário quarentena aí, os peixes deles estariam bem, porque o aquário dele estava lindo, o aquário dele estava impecável, impecável mesmo. Aí perdeu a fauna inteira só por causa de um peixe, tá bom? Então é isso. Isso aí sirva de alerta para todos que estão começando aí. Que não pode se empolgar e sair comprando peixe à torta e à direita só pelo colorido. Porque eu gostei mais daquele. Não, você tem que analisar todos os aspectos antes de você trazer o peixe para casa. É isso. Qualquer dúvida aí, qualquer coisa, deixa um comentário aí embaixo aí, tá bom? Se gostaram, dê um joinha aí e se inscreva no meu canal. Até mais para vocês, até o próximo vídeo.